Aí eu falei, irmãos, se alguém ficou escandalizado comigo, me perdoe. Agora eu vou dizer honesto. Isso foi conversa do telefone celular de Bolsonaro. Se o delegado quiser cometer o crime novamente, de vazar conversas do meu celular, deve ter palavrão lá também. Olá, antes de começar o vídeo, eu venho pedir a você que curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sino da notificação para que você fique por dentro de tudo aquilo que acontece aqui no canal Momento da Palavra. Esse canal que foi criado para abençoar e edificar a sua vida. Vamos ver um pequeno corte da fala do pastor Silas Malafaia no podcast Mostra o texto do saudoso pastor César Cavalcante, né? Diante de toda aquela polêmica em que o nome do pastor Silas Malafaia aí foi citado na nação brasileira devido àqueles áudios vazados, né? Uma conversa aí com o ex-presidente Jair. Então nós iremos aí assistir esse pequeno trecho dessa entrevista para esse podcast. Eu não sei para quantos canais o senhor já deve ter falado depois desse episódio. Eu vi o senhor lá num canal onde a moça perguntava sobre o seu celular, quando o senhor disse que troca o número, não sei o quê, e aí depois... Eu sei como funciona. E aqui, agora há pouco, o senhor disse assim, olha, a ideia de vazar essas conversas foi queimar o pastor Silas para o público evangélico. Falando lá as palavras, palavrões e tal e tudo mais. Mas vamos lá. Aqui o senhor está falando para um público evangélico. Esse programa aqui é ouvido em São Paulo inteiro, Brasil inteiro e tal. Vamos lá. Para o público evangélico, a hora que o senhor fala sobre os palavrões, o senhor fala assim, ó, vamos deixar de hipocrisia, vamos deixar, tá, é verdade. Mas num vídeo que o senhor gravou, acho que sexta ou sábado, o senhor fala assim, olha, para os meus irmãos evangélicos aqui, porque o senhor é uma voz que fala para o público evangélico, para quem não é evangélico e tudo mais, sobretudo sobre política. Para o público evangélico, o senhor gravou um vídeo falando assim, realmente, não é correto um pastor falar aquele tipo de palavra. Vamos resolver, então, isso aqui, de uma vez por todas. Qual é a fala do pastor Silas? Porque se o Alexandre de Moraes, ou quem que vazou essas conversas, se a ideia é queimar o pastor nesse público, então, qual a tua palavra sobre isso? Eu não estou falando sobre alguém que está xingando o senhor de boca suja, ou coisa parecida, mas... Qual é a tua palavra sobre esse episódio? Deixa eu falar uma coisa. Quando eu fiz o vídeo, eu disse, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9, diz que nós temos que ter cuidado com os fracos que se escandalizam. Quem se escandalizou comigo é evangélica porque é fraco. E Romanos 15:1 diz, nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a si mesmo. Primeiro ponto. Segundo ponto. Eu não deixei de ser humano. Eu sou pastor, de vez em quando falo bobagem, de vez em quando falo coisa indevida, de vez em quando eu podia falar mais calmo e falo mais agitado, porque eu não deixei de ser humano. Isso é uma capa de hipócrita. Tá? Eu tenho liberdade com Bolsonaro. Eu tenho amizade há 20 anos, casei ele e Michele, eu falo aberto os filhos dele, não tem cerimônia nenhuma aí, quente mesmo. Tá? Não é refresco. Então, a intenção é o seguinte, vamos desmoralizar o pastor Silas no mundo evangélico, só que grande parte do povo de Deus tem maturidade. Quebrar a cara. Aí um deputado evangélico, a Globo News, que, olha onde chegou a baixaria do jornalismo, botou o pastor para me atacar. O pastor deputado, um homem de Deus, isso não é palavra de um pastor, não é um palavreado, conversas particulares. Que eu só devo satisfação a Deus e mais ninguém. A Bíblia diz que eu vou ser julgado por minhas palavras. Eu, não é pelos outros, não. Aí o cara vai e bota para quebrar, faz vídeo, me esculhamba. Mas Deus me ama. Aí vem um vídeo dele, falando pior do que eu, com palavras chulas. E eu conheço ele e sei muito bem quem ele é. Eu não gravei um vídeo contra ele. O cara que me chama de paizão e pastorzão, querendo tirar proveito político,
de uma conversa particular que eu não devo satisfação a ninguém. Ok? Mas como foi vazado, então eu passo a ter que dar satisfação. Porque foi vazado. Aí eu falei, irmãos, se alguém ficou escandalizado comigo, me perdoe. Agora eu vou dizer honesto. Isso foi conversa do telefone celular de Bolsonaro. Se o delegado quiser cometer o crime novamente de vazar conversas do meu celular, deve ter palavrão lá também. Deve ter palavra chula. Deve ter. Não me lembro. Porque eu sou muito franco para falar. É o meu jeito. Olha, César, se o delegado resolver vazar as minhas conversas com jornalistas, primeiro, vai ter jornalista demitido. Da Globo, da Folha, do Estadão, do Metrópolis. Vai ter gente, sabe por quê? Porque eu sou franco, eu esculhambo, faço o cara corrigir matéria, eles me questionam também. Aí tem um jornalista na mesa, ele conhece a linguagem, eu digo assim, é on, tudo que eu falar, publica e bota meu nome. É off, não é para botar meu nome. Isso é verdade. É para você ver se você vai divulgar ou não sem o meu nome. Eu conheço a linguagem jornalística. Então, irmão, e outra, o tiro saiu pela culatra. Porque mais de 90% dos evangélicos entenderam, me apoiaram, não me criticaram. O pastor falou uma palavra mal colocada, mas eu falo também. E eu quero pegar a palavra, né? Teve um pastor, um hipócrita, que tem dor de cotovelo meu, um hipócrita aí, né? Que ele é um cara inteligente, então ele não é inocente. Quando ele falou, um pastor envergonhando o evangelho com linguajar chulo, é o que eu disse. Mateus 23, 24. Condutores cegos engolem camelo e engasgam com mosquito. Ele não fala do crime que cometeram ao vazar conversa privada. Ele não fala, mas das minhas palavras, ele falou, típico de fariseu hipócrita. E esse cara, eu nunca vi ele entrar em guerra por nossos princípios e valores. Eu nunca vi ele falar da roubalheira do INSS, das guerras que eu tive com o movimento gay, ideologia de gênero, os processos que o movimento gay moveu contra mim, ainda tem um. Eu não vi ele mover nada. Então, é muito fácil, é muito molinho falar da falha de alguém, sabe? Mas vim para cá pagar o preço, sabe? De ser caluniado, difamado por ímpios e até por crentes, e de você estar em perigo, a tua reputação, a tua história, certo? Que você pode ser preso, tá? Ser indiciado. Isso os hipócritas não querem falar. Então a minha gratidão a meus irmãos, sabe? Que não vieram tripudiar sobre mim por causa de minhas palavras numa conversa privada. Essa que é a verdade. Imagine se... Então, amados, nós podemos perceber aí na fala do pastor Silas, interessante quando ele fala que ele não deixou de ser humano. Ou seja, todos nós somos sujeitos às falhas, né? Somos imperfeitos. E também quando ele fala que ele foi duramente criticado por um pastor que fez a mesma coisa ou até pior do que ele fez. A palavra de Deus vai nos dizer em Mateus capítulo 7, versículo 2, que com a mesma medida que nós medirmos os outros, nós seremos medidos também. E isso são palavras de Jesus, não é palavra de homem. Foi o próprio Jesus que disse essas palavras. Mas eu quero saber a sua opinião a respeito. Deixe aqui nos comentários qual é a sua opinião, eu quero muito saber. Curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino da notificação. Este é o canal Momento da Palavra, o canal que foi criado para abençoar e edificar a sua vida. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.